Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós estaremos falando da palavra de Deus. Esse é o meu objetivo aqui nesse canal, é pregar a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer no evangelho de Jesus, a Bíblia diz que será condenado. Todos têm a oportunidade dada por Deus, né? De ouvir a palavra e crer, pois o tempo está próximo. Próximo de quê? De Jesus voltar. Só que antes de nós entrar na palavra de Deus, meus queridos, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se essa palavra te ajudar de alguma maneira. Ative o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E a palavra que nós vamos falar hoje, meus queridos, é diante dos acontecimentos que está acontecendo no mundo com mais frequências, né? Esses acontecimentos que nós vamos ver hoje aqui na palavra de Deus, eles sempre aconteceram, só que, como nós estamos vivendo os últimos dias na Terra, os últimos tempos, como a Bíblia fala, eles estão acontecendo com mais frequência, né? E com maior escala. Nós vamos ver aqui a Bíblia falando da vinda do Filho de Deus, né? A palavra do Senhor nos diz assim sobre o princípio das dores. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Para quem não me conhece, meu nome é Jusileide, né? E sempre estou aqui em nome de Jesus trazendo a palavra de Deus. A partir do versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Aqui, meus queridos, os discípulos, eles queriam saber quais seriam os sinais, né, do tempo do fim. E Jesus Cristo começou a relatar os acontecimentos que iriam anteceder o fim. E o Senhor Jesus deu uma advertência para os discípulos e hoje serve muito mais para mim e para você. Vede que ninguém vos engane. Como nós sabemos, meus queridos, né? Nos últimos dias tem se levantado muitos falsos profetas. Muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E o pouco que conhecem, elas distorcem, elas moldam segundo o seu próprio prazer para ensinar errado as pessoas, né? E infelizmente, milhares e milhares de pessoas seguem esses falsos profetas, né? Mas o Senhor advertiu: vede que ninguém vos engane. Diz mais: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, a gente vê essa palavra, meus queridos, que Jesus falou para os apóstolos há mais de 2000 anos. E ela vem se cumprindo, só que agora, né, numa maior escala. Agora a gente olha para os acontecimentos, até mesmo aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles sabem, eles sentem que o mundo já não é mais o mesmo, que as coisas já não são mais a mesma, a natureza já não age mais pacificamente. Então a gente vê que as coisas mudaram, né? Tudo está mudando, já não é mais o mesmo, que realmente alguma coisa está acontecendo. E o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que o fim está chegando, né? A natureza está revoltada, né, contra o pecado do homem. E a gente vê, meus queridos, como ela se manifesta. E diz mais: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino,
e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, meus queridos, né, a gente vê isso acontecendo, né? Ontem eu estava até ouvindo, né, uma reportagem pela noite, que eu passei o dia fora, e eu ouvi de um grande terremoto que teve, né, em Mianmar, e também atingiu a China e outros países, né? E a gente vê, meus queridos, eu estava observando as imagens, um prédio que caiu, né, que estava em construção, quando ele desabou. Eu olhando aquela imagem, né, daquela poeira, aquelas pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, correndo. A gente vê algo que está acontecendo em um país, né? A gente fica triste em ver aquela cena. Agora imagina, meus queridos, quando a calamidade, né, da grande tribulação se estender pelo mundo, né? Então é tempo de nós parar e pensar, né? Que a gente percebe que não será só nesse país, né? Essas coisas serão em vários lugares, né? E inclusive, meus queridos, a fome, né? A gente vê que o nosso país, meus queridos, o Brasil, é um dos maiores produtores de alimento. E a gente paga tão caro pelos alimentos, né? E a tendência é ficar mais caro, né? Infelizmente, mas a Bíblia nos diz, né, que haverá guerras, né? Nação se levantando contra nação. A gente vê isso com frequência. A gente ouve falar, meus queridos, de notícias de países mandando o seu povo se preparar, porque a qualquer momento pode haver guerra. Então isso é muito triste, meus queridos, mas a Bíblia diz que o servo e a serva de Deus não é para ter medo. É para o quê? É levantar a cabeça e saber que Jesus está voltando, né? Porque esses acontecimentos, meus queridos, é para o fim, né? É para o fim, é para se aproximar a segunda vinda de Cristo. Agora imagina, meus queridos, o arrebatamento, que será bem antes de tudo isso ser concluído, né? Então, quando a gente olha esses acontecimentos, a gente vê o quê? Que Jesus está para vir buscar o seu povo. O mundo vai entrar num caos, mas a igreja do Senhor será livre de tudo isso, né? Dessas grandes tribulações, né? E a gente já percebe, assim, o mundo entrando, né? Nesse caos, né? E diz mais: porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Agora, poucos dias, né? Eu creio que você que está me assistindo também deve ter ouvido essas notícias, né? De que na Síria, né? Estavam matando cristãos, né? Pessoas que professavam o nome de Cristo. Então, meus queridos, o Senhor Jesus disse, né, que muitos iriam odiar os cristãos, né, aqueles que serviam a Cristo. Ele diz: aqueles que pregam o meu nome, que falam do meu nome, vos odiarão, matarão. E assim, sempre houve, né? A gente sabe disso, que sempre houve. Inclusive, a igreja primitiva, a maioria deles morreram assim, foram assassinados, né, mas não negaram o Senhor. A gente deve fazer planos, sim, é normal fazer planos, é normal a gente viver a nossa vida, planejar algumas coisas para o nosso futuro, porque ainda estamos vivos, né? Fazer planos para essa vida, mas também não se esquecer da vida eterna, né? Essas duas coisas têm que caminhar junto. Planejamento dessa vida e também da vida eterna. Viver em santidade, de acordo com a palavra de Deus, né? Não deixar os falsos ensinos, os falsos profetas nos enganar. Sempre ter a palavra de Deus na mão e no coração, para a gente não viver uma vida de pecado contra Deus, para que no dia que Jesus voltar, meus queridos, ele nos ache apto para subir com ele. E a palavra de Deus diz mais: nesse tempo, muitos hão de odiar, de se escandalizar, trair. A gente sabe que a gente já está nesse tempo, a gente está dentro disso aqui, né? As pessoas hoje em dia, elas odeiam umas às outras sem a pessoa fazer nada, né? Elas matam umas às outras a troco de nada, né? E a gente vive já esse versículo, meus queridos. Todos eles aqui a gente já está dentro deles, né? Com mais frequência, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
É tempo, meus queridos, de nós examinar mais a palavra de Deus, né? Quando você for para uma igreja, leve a Bíblia, leve a palavra de Deus com você e veja se quem está pregando para você está ensinando a palavra de Deus, né? Não confie apenas em alguém que fica apenas falando em profecias, falando em línguas. Não é que eu seja contra a profecia nem contra a língua, jamais, porque a Bíblia fala. Mas a gente vê que os falsos profetas de hoje em dia, uma das coisas que eles fazem muito é dançar, é sapatear, no culto, eles não dão lugar para a palavra de Deus, para uma mensagem que o homem precisa se arrepender dos seus pecados. A mensagem dos falsos profetas sempre é prosperidade, sempre está vendo um anjo, sempre está vendo alguma coisa, e você sai de lá, a sua vida não é transformada. Mas o que Deus quer, o objetivo do evangelho, meus queridos, é que as pessoas se arrependam dos seus pecados, né? A mensagem de João Batista não era sapateado. A mensagem de João Batista não era dançar, não era um forró, não era nada disso, né? Era arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados, né? Para que vocês tenham oportunidade de ter salvação. A mensagem de Jesus era a mesma coisa, né? Se arrependam dos seus pecados, né? Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas a mensagem que os falsos profetas hoje em dia falam é apenas muitas profecias, né? É só entregando profecia, entregando chave de carro, chave de casa, e a vida das pessoas continua as mesmas. E se morrerem nesse engano, ainda vão ter uma condenação, porque não foram ensinadas a viver o evangelho. Só que aí a palavra do Senhor adverte, né? Que a gente tem que ter cuidado, né? Quem está pregando no altar, está mostrando dentro da palavra onde é que está o versículo? Você está acompanhando? Faça isso, meus queridos, né? Paulo, certa vez, ele foi pregar num lugar, e a Bíblia diz que os crentes daquele lugar, as pessoas daquele lugar, elas examinavam aquilo que Paulo estava falando para saber se era aquilo ali mesmo, né? Paulo dizia uma passagem e eles examinavam no Antigo Testamento que eles tinham para saber se aquilo que Paulo falava era realmente verdade. E hoje, meus queridos, é necessário, né, que você conheça a palavra de Deus. O Senhor, ele diz, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, né? Muitos dizem, a letra mata. A letra mata a carne, meus queridos, né? A letra, eles querem dizer que a palavra mata, né? Porque a palavra exige, né? Só que a palavra, ela mata o eu, o orgulho, né? Para que o homem seja humilde e transformado por essa palavra e um dia vai morar com Deus. Porque aqueles que não aceitam se submeter à palavra, eles vão passar uma eternidade num lago de fogo. E é por isso, meus queridos, que a palavra precisa ser pregada, precisa ser anunciada, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se convertam à palavra de Deus, né? Mas os falsos profetas, eles não querem isso, né? Eles gostam da bagunça, eles gostam da carne, mas eles também ficarão de fora do reino de Deus. E no versículo de número 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? Então esse aqui é um dos sinais, né? E também é um dos motivos pelos quais tantas igrejas mundanas estão hoje em dia professando o nome de Cristo, né? Igrejas mundanas que dizem que não precisa mudar, que basta ter Jesus no coração e acabou. Mas não é assim que a Bíblia fala, meus queridos, né? Não é assim que a Bíblia nos ensina. E por isso o amor se esfria. O amor de quê? O amor à palavra de Deus. Eles passam a amar as coisas terrenas, as coisas mundanas, com os falsos ensinos e rejeitam o amor de Deus. É por isso que no tempo dos fins o amor de quase todos se esfriará. Mas não é de todos, meus queridos. Você pode estar incluído nesses que ainda continuam com o amor à palavra e que vai subir no dia do arrebatamento, que você esteja vivo ou que você já tenha partido dessa vida. Irá ressuscitar com Cristo.
Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Essa também é uma coisa maravilhosa, né? O Senhor Jesus diz: aquele que vencer tudo isso e perseverar até o fim, pode ser até o dia da sua partida, se você perseverou em Cristo, foi o fim. Ou até o dia do arrebatamento, se você estiver vivo, foi o fim. Se você perseverar até esse fim, a Bíblia diz que você será salvo. Perseverar em quê? Ouviu a palavra, creu, confessou Jesus como Senhor e Salvador, o seu nome foi escrito no livro da vida e morreu obedecendo a palavra de Deus, ou subiu no arrebatamento em obediência à palavra. Esse é o fim, e aí você terá salvação em Deus. E será pregado o evangelho, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A gente vê, meus queridos, que hoje em dia, com a internet, com quase todo mundo tendo acesso à internet, o evangelho do reino, ele está sendo anunciado. Cada pessoa que vive a palavra, que prega a palavra de Deus, aonde esse evangelho chega, ele está sendo anunciado. E com a possibilidade hoje que a internet traz, né? Tem chance de muitas pessoas ouvir, porque as plataformas, pelo menos o YouTube, né? Dá a chance da pessoa dublar, né? Os vídeos, né? E outras pessoas ter acesso, né? Em outras línguas. E o Senhor diz que quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, então virá o fim. Porque para testemunho de todas as nações, né? Porque Deus não quer que ninguém chegue diante dele dizendo que não ouviu, que não conheceu. Então o Senhor quer que o evangelho seja pregado, todos tenham o mesmo direito, todos tenham a mesma oportunidade de ouvir o evangelho do reino. O evangelho do reino é o quê? Arrependei-vos e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados, né? E a gente tem que se arrepender quando a gente ouve a palavra, né? Quando a gente, na medida do tempo que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, que a gente vai mudando de vida, a gente está se arrependendo das nossas coisas. Coisas que a gente fazia quando a gente não conhecia a palavra, a partir do momento que a gente conhece a palavra, a gente vai deixando. Então, isso é um arrependimento, né? E não vai mais praticando, né? Porque se praticar de novo, não se arrependeu. Então, meu querido, medite nessa palavra, o vídeo ficou bem longo, mas medite nessa palavra, porque ela é tudo na minha vida e na sua vida. Sem ela, nós não iremos chegar diante de Deus. Sem ela, nós não iremos morar com Deus. Nenhum outro livro tem esse poder, mas a Bíblia tem o poder de mudar, de transformar e de nos levar para o céu. Só o conhecimento que está nela. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.